quando eu construí o método da bioneurotranscendência, foi extraordinário porque eu estava num momento de extrema depressão. Não necessariamente a doença, a depressão, mas eu não tinha para onde ir. Eu me sentia ferido porque eu não estava fazendo aquilo que eu gosto, eu me sentia vilipendiado porque eu não estava fazendo aquilo para o que eu nasci de fato para fazer. Eu sabia disso. Aos 11 anos de idade eu disse à minha professora de história que eu queria ser professor. E nunca saiu isso da minha cabeça. Eu só não sabia que eu seria professor de almas e não simplesmente de escolas. E quando eu me dei conta disso, foi quando eu me sentei, juntei tudo o que eu havia aprendido durante a minha vida, todas as experiências extraordinárias, transcendentais, magnéticas, quânticas, metafísicas, apométricas que eu havia tido, condensei, compilei com muitos métodos que eu, quando comecei a usar, mais de 20 anos atrás, nem sabia que aquilo tinha um nome especificamente. Métodos aprendidos com Frei Ugolino Heitz, métodos aprendidos com inúmeras pessoas, não só no Brasil. Não que eu tenha saído do Brasil, mas os livros, os métodos terapêuticos sempre foram uma forma muito forte, muito profunda de crescimento pessoal para mim. Condensei e transformei isso no que hoje nós chamamos de bioneurotranscendência. A princípio nós chamávamos de mudança transcendental. Mas num momento de entendimento, nós descobrimos, e todas as vezes que eu falo a nós, acredite, somos eu, o Ser Infinito, e todos os entes espirituais e astrais que me ajudam no meu trabalho. Nós descobrimos e entendemos que o método terapêutico que eu estava construindo, que eu estava criando, que eu estava colocando à disposição das pessoas, ele nada mais era do que a grande transformação triangular. A tríade, onde você tem corpo, mente e espírito equilibrados, numa busca constante pelo autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave para tudo no universo, para tudo no planeta, para tudo nas nossas vidas. Quando você se conhece profundamente, você consegue perceber quando, por exemplo, você faz transferência para outra pessoa, e eu vou te explicar o que é isso. Quando você acusa o outro, quando você se irrita com o outro, você na verdade não está irritado com ele. Você está transferindo, o outro está apenas refletindo algo que é em você não é legal. E em você, você não gosta. E quando isso acontece, quando nós olhamos para o outro e conseguimos perceber que o que ele provoca em nós não é dele, é nosso, e que nós precisamos tratar, trabalhar isso, as coisas começam a ter mais sentido e nós passamos a ter mais equilíbrio na nossa vida. Com o autoconhecimento, você passa a ter muito mais amor. O processo de bioneurotranscendência é basicamente para isso, para te ensinar a equilibrar corpo, mente e espírito, para que você entenda o que de fato é o amor, para que você entenda o que de fato é a felicidade, para que você perceba que tudo o que tem à tua volta faz parte de você e você dele. Para que você perceba e entenda que você não é um corpo que possui um espírito. Você é um espírito que possui um corpo. É o teu corpo que está no teu espírito, não é o teu espírito que está dentro do teu corpo. Não existe uma prisão para o teu espírito, não. Foi teu espírito que, quando decidiu vir para cá, para a escola do planeta Terra, decidiu adensar, plasmar uma forma física para que ele pudesse habitar aqui, para que ele pudesse viver aqui e aprender e ter as experiências que nós temos aqui. Mas não se esqueça, o Ser Infinito sabe tudo. O Ser Infinito não está longe, ele está dentro de você. Ah, mas se o Ser Infinito sabe tudo, por que ele quis vir? Por que ele quis vir experimentar, aprender aqui? Porque o Ser Infinito, ele é capaz de querer mais. E o processo de bioneurotranscendência, ele ensina uma coisa que eu adoro.
a coisa que mais me deixa orgulhoso, que nós somos nada. E quando nós entendemos que nós somos nada e permitimos que o nada nos preencha, quando você se preenche de nada... Olha que interessante. Vou fazer uma pausa. Abre aspas, né? As coisas que mais nos ofendem muitas vezes são as coisas que mais nos engrandecem, mais ensinam pra gente como é ser perfeito. Primeiro, ser perfeito não é ter tudo no seu devido lugar como deveria. Ser perfeito é ser você. Nesse teu misto de acertos e erros, de bom e mal, de bem e ruim, de explosões de fúria, enfim, de positivo e de negativo. Quando a gente aplica a bioneurotranscendência, dentro dela estão todas as 7 leis universais, você começa a perceber o princípio da polaridade na tua vida equilibrado. E quando você percebe o princípio da polaridade e aprende a neutralizá-lo, e isso é possível sim, você percebe que não existe bem e mal. Você percebe, por exemplo, e eu vou repetir as palavras do mestre Rumi, que nós não precisamos pedir perdão a ninguém. Mestre Rumi, quando veio canalizado pela Luciana, dos Trabalhadores da Luz, ele disse: não há mais a necessidade, a consciência humana hoje não tem mais a necessidade de buscar ou pedir ou dar perdão. Porque não existe culpado que precise de perdão e não existe inocente que precise concedê-lo. Nós somos, sim, responsáveis pelos nossos atos. E a partir do momento que você é responsável, você não precisa pedir nem dar perdão. O que você precisa é assumir a responsabilidade. Então as palavras do Ho'oponopono, por exemplo, como a gente tinha o costume de usar, não se usa mais. Mas sim, eu aceito, eu te amo, sou grato. Eu aceito, eu te amo, sou grato. Eu aceito minha responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, assim como você aceita a sua responsabilidade. Eu te amo incondicionalmente, independentemente de qualquer coisa. E eu sou grato por eu poder ter essa experiência, por eu poder ter aprendido esta lição na minha vida. Nós não conseguimos aprender só tomando cerveja, só se divertindo. O aprendizado é muito baixo. É necessário uma gota de sofrimento para cada situação feliz que nós tenhamos, para que a gente não esqueça que a felicidade não se constrói somente com sorrisos. E quando você passa por tudo isso e percebe isso na tua vida, e percebe que toda a tua reclamação, todo o teu mimimi, toda aquela coisa de ai meu Deus, que segunda-feira, graças a Deus é sexta-feira, ai meu patrão é chato, tudo isso é tua responsabilidade. E aí você começa a olhar para dentro. E olhando para dentro você percebe o teu nada. E aí eu estava falando que normalmente a gente se ofende com coisas que nos fazem crescer, né? Pois é, quando alguém olha para você e fala assim, você não é nada, comece a pensar diferente a partir de hoje. Porque quando alguém fala isso para você, pelo menos quando alguém fala isso para mim, eu me encho de orgulho. Porque é no nada que tudo acontece. O universo surgiu do nada, a Terra surgiu, você surgiu do nada. Porque o nada é o éter. O nada é exatamente o espaço vazio que você precisa para criar tudo o que você merece por herança universal. A bioneurotranscendência, ela te dá a capacidade de absorver esse poder, colocá-lo em prática e mudar a tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa passar pelas situações que a bioneurotranscendência te oferece. Olhar para dentro, perdoar-se, e aí quando eu falo perdoar-se, eu não estou voltando lá atrás não estou me contradizendo, eu estou falando de assumir responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você assume uma coisa que eu gosto de chamar, aprendi com Roberto Chiniachik, protagonismo. Você sai da plateia e assume o teu papel. E acredite, mais de 80% da população está na plateia assistindo a sua própria vida passar, obedecendo ordens de todo mundo, fazendo o que todo mundo quer que faça, tomando conta da vida dos outros, porque a sua própria vida não vale a pena, não é legal.
E olha que interessante, estamos nós aqui falando sobre a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo. A bioneurotranscendência faz com que você tenha consciência para se levantar, se erguer, olhar para o alto, erguer a sua cabeça e assumir o protagonismo da sua vida, criando todas as situações que você deseja na tua vida. Criando dinheiro, criando bons relacionamentos, criando felicidade, criando uma família feliz, criando. Você não precisa pedir perdão para todo mundo para ser feliz com eles. Não há necessidade. A energia que você é capaz de manipular através da bioneurotranscendência torna você um co-criador de milagres e bênçãos. Quando o grande rabino Jesus de Nazaré disse, quando se assustaram com a quantidade e a grandiosidade dos poderes que ele tinha, dos milagres que ele fazia, a resposta dele foi uma só: vós fareis prodígios iguais e ainda maiores que os meus. Você se lembra disso? Mas principalmente, se você se lembra disso, você tem consciência de que ele disse que você e eu somos capazes disso? Qualquer um é capaz disso. Porque não existe um livro onde estão anotados os teus pecados e as tuas virtudes. Quem vai se cobrar quando libertar-se do corpo de carne e ir de volta para o éter, quem vai ter cobranças, contas a ajustar, é só você com você mesmo, com a tua consciência. Mas você não pode esquecer de uma coisa importante também: a tua consciência faz parte da consciência universal. E se a consciência universal não precisa de perdão, se a consciência universal não entende essa criação humana de bem e mal, de terror, pânico, de um Deus vingativo, por que nós temos que entender dessa forma? A liberdade que a bioneurotranscendência busca trazer para as vidas humanas não pode ser feita somente numa sessão de 1 hora. Não. Pelo menos 10 sessões são produzidas para que a vida dessa pessoa seja realmente reiniciada, resetada, renovada, de dentro para fora. Quando se percebe que as coisas do cotidiano não são simplesmente acaso e passa-se a viver na responsabilidade e na cocriação universal, você passa a perceber que a energia é muito mais do que simplesmente um acender e apagar de lâmpada. A energia é tudo o que te envolve, é você mesmo. Você carrega com você o laboratório mais completo e complexo do universo. Chama-se corpo humano. Você tem a cura para tudo dentro de você. Mas teus antepassados, foram educados a não acreditar nisso. Durante milênios nós fomos educados a desacreditar nisso. E hoje nós vivemos esse mundo de violência, de criação negativa. Preste atenção. Preste atenção no que você cria todos os dias. Eu não gosto daquilo lá, fulano é malvado, nossa, Brasil só tem violência, como tem crime aqui. Quanto mais você pensa nisso, mais você cria isso. Se você, olha só que interessante, eu fui assaltado 7 ou 8 vezes, se não me falha a memória. Eu vivia no automático, no piloto automático. Apesar da minha busca incessante e intensa por autoconhecimento, eu não me dava conta de que eu estava no piloto automático. Até que eu resolvi que eu não seria mais assaltado. E não fui. Tudo é decisão. Mas não é simples assim, a partir de hoje eu vou decidir. Você precisa acordar. Você precisa ter consciência e responsabilidade. O primeiro passo da bioneurotranscendência é limpar você
e fazer com que você entenda que sabotadores, crenças limitantes, traumas, depressões, angústias, ansiedades não te pertencem, que você precisa devolver isso. Para onde? Para aqueles que te mandaram, para aqueles que te ensinaram a ser assim. É o primeiro passo. O segundo passo da bioneurotranscendência é fazer você olhar para dentro, abrir o teu porão escuro e se deparar com os teus monstros interiores e aprender a conviver com eles. Faz parte do processo de bioneurotranscendência, teu mapa numerológico cabalístico e inúmeras outras terapias que são englobadas dentro desse método. Alinhavadas com um procedimento que eu chamo de polarização, que é a capacidade de energizar, potencializar a tua aura para que ela blinde o teu corpo e não permita que energias negativas ruins cheguem até você, te agridam e te façam mal. Quer conhecer o processo? Quer conhecer um pouco mais do Instituto Quântico do Autoconhecimento? Quer conhecer um pouquinho mais sobre a tua própria vida? Vamos conversar.